Fala galera, tudo bem? Eu sou Paulo Fares, fundador do Hora Clube Brasil e fui conhecer de perto o novo GWM Hora 5. Importante lembrar que esse vídeo a gente gravou antes do lançamento, então ainda não tínhamos algumas informações. Esse foi o nosso primeiro contato com o novo SUV 100% elétrico da GWM. Então acompanha com a gente e eu volto no final para complementar algumas novidades para você. A gente veio conhecer quem? Mostra lá. Pode mostrar, pode mostrar. Chegou aqui o primeiro exemplar do Hora 5. Provavelmente esse carro aqui vai ser o carro de test drive e hoje eu estou gravando aqui ainda sem autorização para divulgar algumas informações. Então parceria é parceria. Quando esse vídeo for para o ar, com certeza a gente já tem a liberação e talvez eu tenha mais informações do que eu vou passar aqui. Mas por enquanto, vamos embora conhecer melhor o Hora 5. Como vocês já viram em diversos conteúdos, tanto aqui no Hora Clube quanto na internet, o Hora 5 é uma versão maior do Hora 03 que a gente já conhece. Um carro que acho que ficou muito mais acertado para o mercado brasileiro, porque primeiro ele ganhou mais espaço, ficou mais potente e com uma autonomia ainda maior. Mas de autonomia eu vou falar mais no final. O carro ganhou pneus mais altos, que era alguma coisa que muita gente questionava, até por conta do solo lunar do nosso país, né? Então o carro tem uma altura maior do solo. A gente pode ver aqui, comparando. Eu ainda vou tentar mostrar o Hora 03 e o Hora 5 juntos, tá? Mas que ele ficou com um vão muito maior do solo é nítido, tá? É um carro que ficou muito bem acabado também. E aí ele traz um ar de SUV, também com essas barras no teto, que já são de série. E o teto solar panorâmico, que ocupa aí todo o teto do carro, mas não abre. Tá? Então ele é um teto inteiriço de vidro, mas que não tem a abertura que a gente estava acostumado no Hora 03. Aqui na parte traseira a gente vê que manteve a assinatura das lanternas dentro do vidro, como a gente já tinha no Hora 03. Um backlight bem mais para frente aqui no final do aerofólio, ao contrário do que era no 03, ele ficava um pouco mais para dentro. Por quê? Esse aerofólio ele fica um pouco mais pronunciado, um pouco mais para trás e esconde aqui o limpador traseiro. Então, na versão do Hora 5, a gente tem o limpador traseiro que vai fazer o movimento de limpeza de cima para baixo, resolvendo mais um dos problemas que muita gente apontava no Hora 03, que era não ter o limpador traseiro. No Hora 5 a gente tem também a abertura elétrica do porta-mala. O porta-mala nitidamente é maior do que era o porta-mala do 03 e tem aqui já step, macaco, chave de roda, um pneu de rodagem temporária aqui, né, de limitado a 80 km por hora. O que é legal do porta-mala aqui também, que ele tem essa bandeja que permite você regular a profundidade que você quer usar no porta-mala. Ele tem aqui, ó, duas travinhas que você puxa, também, ó, puxa para calçar esse tampão aqui. Então você fica com porta-malas mais raso, que às vezes é mais funcional no dia a dia, para aquelas coisinhas do mercado ali, para quando você não está efetivamente viajando. Vai viajar, basta remover as travinhas e abaixar aqui esse para você
porta-mala mais profundo e mais espaçoso, tá? O fechamento agora em botão único, o mesmo botão que abre o porta-malas, é o botão que fecha ele também. Mantém-se as lanternas no para-choque, que se acendem quando a tampa está aberta. Câmera traseira. E agora com as luzes de placa também LED, que era uma coisa que no Hora 03 ainda vinham as lâmpadas halógenas. Marca GWM, logo Hora 5, o 5 na cor vermelha. E a especificação aqui de que ele é a versão EV 100% elétrica. A luz de neblina agora sai aqui da parte central do para-choque e também vem para a lanterna que a gente tem aqui do lado esquerdo apenas, tá? Então mantém-se a luz de neblina, mas ela deixa de ser na parte central do para-choque, como era no 03, para ser posicionada na lanterna esquerda do para-choque. Na parte dianteira, o farol deixa de ter o aro cromado, igual era no 03. No Hora 5, ele tem um aro aqui escurecido, né? Um aro preto, mas ele é na própria parte interna, ele não é uma moldura externa, tá? Então, você vê que essa parte preta, ela tá dentro da própria lente aqui do farol. O DRL são dois pontos de luz ao redor do canhão aqui, né? Do foco principal do farol, tá? Que também se tornam as luzes de direção, a seta, que sinalizam quando você faz alguma mudança de direção, liga a seta ou pisca-alerta, enfim, são essas as luzes que se acendem, então não mais aquele aro redondo que a gente já tinha acostumado aí no Hora 03. Aqui a gente vai ter sempre um conjunto 100% LED, com um farol alto e baixo integrado no mesmo canhão de luz aqui. Para-choque dianteiro ganha essas entradas de ar nas laterais, que são entradas mesmo, tá? Elas permitem uma passagem, talvez direcione um pouco de ar ali para as rodas, até talvez para contribuir com os sistemas de frenagem, tá? Aqui a gente tem uma grade aberta, com certeza aí para contribuir com a refrigeração de bateria. O para-choque é bem mais elevado, então provavelmente o ângulo de ataque aí para passar em valetas, lombadas, vai facilitar bastante o seu dia a dia. É um carro que com certeza tem um comportamento aí mais de SUV mesmo, tá? Na dianteira a gente não tem sensores de estacionamento dianteiros, mas a gente tem a câmera central aqui que vai permitir todo o acompanhamento ali de manobras e a própria câmera 360 que se forma ali no painel quando a gente vai fazer as manobras e tudo mais. Então, para-choque dianteiro mais liso aqui, vai ter o espaço para o gancho de reboque, mas ele não tem sensores de estacionamento na parte dianteira. Como o para-choque é bem desenhado, esse acabamento preto para dar ali a plenitude para instalar a placa do seu carro. Aqui toda a parte de câmera, sensores, né, que vão fazer aí o funcionamento do ADAS e também sensor crepuscular. Eu acho que tá tudo aqui, tá? Então, vou ser sincero que eu não parei ainda para ver quem é quem, mas a gente tem uma câmera aqui e aparentemente um sensor ali. E aqui, ó, bateria. Estamos falando em 349 km de autonomia pelo Inmetro. Provavelmente isso então deve passar facilmente aí dos 400 no dia a dia na cidade. Categoria de eficiência A, modelo considerado como grande, Hora 5 elétrico automático, uma marcha. E aí a gente tem as comparações que eles fazem com o que seria ali combustível, né? Autonomia de 44,8 km com litro seria o comparado no custo aí. Agora aqui na parte interna, a primeira coisa, ele já tem o banco com aquele mecanismo Welcome ou Easy Entry,
que permite que o banco venha para trás para você sair. E quando você liga o carro, agora aqui com um botão do lado direito, você liga e desliga o carro. E aí o banco já vai se ajustar na sua posição, tanto o banco do motorista quanto do passageiro, com ajuste elétrico. O volante ganhou essa nova configuração, que é o mesmo volante basicamente que ocupa o Way. Então, um volante com um diâmetro aqui menor e com uma empunhadura aqui mais grossa. Então, um volante que te dá uma condição de dirigir aparentemente bem mais gostosa. Ele tem uma pegada de direção aqui até mais esportiva, tá? Muitas coisas do carro controladas na central multimídia, que tem um mecanismo mais moderno. Então aqui a gente vai ter toda a parte de controle do ar-condicionado, toda a parte de controle do freio, tá aqui, deixa de ter um botão, então freio de mão eletrônico. E aqui a gente consegue abertura e fechamento de janelas. A persiana do teto solar você controla por aqui, então você escolhe quanto você quer abrir ou fechar da persiana. E ele já faz isso também de forma automática. Luz traseira de neblina, também acionada aqui. Nível de regeneração da bateria, também as configurações padrão aqui, assim como também você controla faróis e tudo mais, que deixam de ser na chave de seta. Por quê? Na chave onde no hora 03 é o limpador de para-brisa, a gente tem o câmbio. Como a gente vê em alguns carros, inclusive alemães, como na Mercedes, por exemplo. Então, aqui você regula drive, neutro e ré. Então, tá vendo aqui, aproveitando para ver as câmeras que a gente tem aqui disponíveis. Todo o 3D do carro aqui, que você consegue acompanhar. E na chave deste lado esquerdo, a gente passa a ter as configurações de limpador, tanto do limpador de para-brisa dianteiro, quanto do limpador traseiro nessa chavinha menor. A seta continua funcionando com o mesmo mecanismo de seta digital, ela não fica travada, então ela tem aqui as ligações feitas com toques. Aparentemente ela está bem mais sensível do que a seta do hora 03, então pode ser também que eu já tenha acostumado, afinal foram 2 anos com o 03 e eu confesso que eu não apanhava mais da seta, então mas eu tenho a impressão que o curso dela para ativar ela quando ela fica travada está maior e que o toque está mais sensível para desativar. Aqui a gente tem o acesso aos controles do ar, então você ativa e desativa a ventilação e o ar-condicionado. O ventilador na força máxima aí para desembaçamento do para-brisa e a função alto do ar-condicionado, então são atalhos para você não ter que entrar na central multimídia. Aqui a gente consegue controlar bastante coisa além do que a gente já mostrou, como a própria abertura da tampa traseira, como o fechamento dos retrovisores. Então, quero fechar o retrovisor para passar em algum lugar apertado ou até para o motoqueiro passar, você tem esse controle aqui e não mais no botão como a gente tinha na porta. Aqui você abre e fecha a tampa traseira, então fechando. E aí uma dúvida que muita gente tinha, né? Oi, GWM. Abrir cortina do teto. E a cortina está se abrindo aqui. Então, o Hora 5 tem comando de voz e funciona aí com diversas ações que ele pode fazer. Oi, GWM, abrir janela do motorista. Oi, GWM, fechar janela do motorista. É um comando de voz aqui que funciona bem, que tem diversas ações que podem ser executadas aí para facilitar o dia a dia. Oi, GWM, definir ar-condicionado em 22 graus. Certo. Já alterou aqui, então você consegue manter
alguns comandos sempre aí por comando de voz. De acabamento, a gente está aqui num Hora branco, então tanto o branco quanto o Electric Blue vão ter esse padrão de acabamento. Tem aqui esse xadrezinho na parte central, que é um tecido, tá? Com os detalhes aqui em marrom, soft touch, abertura do porta-luva suave, com as 4 saídas de ar do painel central. No console aqui a gente tem um carregador por indução. Eu estou usando o cabo aqui porque eu estava gravando, acabou a bateria do meu celular e o cabo é sempre mais rápido. 2 porta-copos e um suporte aqui que de repente você pode usar até para colocar o seu celular. Aqui na parte de baixo a gente tem um outro compartimento com 2 tomadas USB, uma USB-C e uma USB-A, né? Aqui com iluminação, uma tomada 12 volts e mais um espaço aqui que dá para de repente guardar mais alguma coisa ainda. Aqui a gente tem um compartimento no apoio de braço, até que bem espaçoso, com o fundo emborrachadinho, para reduzir aí os barulhos que as coisas podem fazer. Ele tem também a função descanso. Então, precisei dar uma parada na estrada para descansar, você configura o tempo que você quer descansar. Ele fica aqui, ó, com o ar ligado fraquinho. Você programa o tempo que ele vai te despertar. Aqui no painel aparece descansando. E fica um barulhinho de um grilinho, como se você tivesse à noite ali tirando um cochilo mesmo ao ar livre. Aí aqui você pode finalizar ou aguardar. Quer ver? Faltava 1 minuto aqui ainda. Eu vou finalizar. Do modo, o banco será automaticamente restaurado E ele finaliza e volta o banco para a posição habitual que ele estava antes de você optar pela função soneca. Aqui, ó, autonomia. Então esse carro no momento está com 97% da bateria carregada e mostrando um alcance de 421 km. Ele não está com consumo instantâneo aqui, está desligado. É um carro que está com 23 km agora, mas você tem aqui todas as configurações de gerenciamento, então programação de recarga, o compartilhamento de energia V2L, né? E o isolamento do cabo de recarga. Aqui a gente ainda vai ter algumas outras coisas legais para mostrar. A parte de condução, ele tem esse modo de bem-estar que você pode ativar, que já vem com o desembaçamento dianteiro, limpador automático e o farol automático ativo. Toda a parte de direção inteligente, então os controles de alerta, frenagem automática de emergência, sensibilidade, alerta de colisão traseira, freio de emergência em baixa velocidade, assistência de cruzamentos laterais dianteiros, o alerta de tráfego cruzado traseiro, alertas de mudança de faixa e de abertura de porta, além do assistente de emergência de permanência em faixa, que corrige ali. Você tem as opções aqui, tanto para fechar, o som, vibração, som mais vibração, ou a correção ali da sua condução. Aqui o ajuste de brilho do ambiente light. Então, vê se você consegue mostrar aqui, ó. Aqui você consegue ir mudando as cores que você tem, toda a gama de cores RGB aqui. Então você vai alterando e configura a cor que mais combina com você aí, ou então você pode alterar para gênero musical e ele provavelmente vai tocar conforme a música. Além dessas opções aqui que você tem multicoloridos, ó. Então você tem a opção colorido, calmamente, crepúsculo, que são cores provavelmente mais escuras, ensolarado com cores mais claras, clima frio, amanhecendo e as cores vibrantes. Então diversas opções aí para você configurar. Na parte de tela, alguma coisa que eu achei bem legal, você consegue configurar a luminosidade independente de cada tela.
Então, ó, configurando aqui, eu estou configurando a luminosidade do cluster. Então, muitas vezes a gente anda em alguns carros que parece que não combina, né, a luminosidade de uma tela com a outra, e aqui você consegue configurar elas de forma independente. O modo de exibição da tela do cluster passa a ter algumas opções diferentes. Então, o modo ambiente vai mostrar ali o tráfego de veículos à frente, né, com as opções do computador de bordo do lado direito ali, então pressão de pneu ou até música, consumo, e o velocímetro do lado esquerdo. No modo mecânico, a gente tem um velocímetro, e o que seria praticamente ali um contagiro, né? E você também altera as opções que você vai ter ali no... Peraí que eu aumentei o som. As opções que você vai ter direto na marca ali, que seria um contagiro. E a mais legal, que eu mais gostei na verdade, é a opção do mapa, que ele já joga também o mapa lá para o cluster. Então você consegue de repente manter aqui uma outra aplicação ou até o próprio Spotify aberto na central e conseguir acompanhar o mapa ali. A gente está falando nesse momento do mapa nativo que vem no carro, tá? Ele tem internet conectado, então ele tem o mapa nativo. Aqui as opções de configuração dia e noite, né? Então, quando a gente faz a mudança para noite, é dessa forma que vai aparecer ali, tanto no cluster quanto na central. Na parte de conexões, então a gente tem aqui conexão do dispositivo, Wi-Fi, e ele funciona também como ponto de acesso para você compartilhar a internet. Toda a parte de configuração de sons, né? Então, os alarmes do carro, os volumes de toques e tudo mais. E a parte de configuração do efeito sonoro de alerta para quem está passando na rua, os alertas para o pedestre, né? Aqui atrás, ó, bom, cinto de segurança padrão, ele não tem o apoio de braço central, tá? Mas tem saída de ar-condicionado com regulagem direcional, abertura e fechamento, uma tomada de carregamento aqui tipo C, e aqui ele tem um compartimento que pode ser usado aí para guardar algumas coisas de repente no dia a dia ou numa viagem. Ele não é um compartimento refrigerado, ele não é um cooler, uma geladeira, mas ele utiliza aqui aparentemente o próprio ar frio do ar-condicionado para manter esse compartimento mais refrescado aqui. Então, de repente, para você manter às vezes um chocolate ou algo que você não queira que esquente numa viagem, você pode usar. Na parte traseira, ele também tem o mesmo acabamento em tecido aqui, soft touch nesse acabamento. Aqui já é um plástico rígido, tá? Alto-falante, maçaneta, espaço bem razoável aqui, dá para colocar uma garrafa, duas garrafas talvez aqui, então um espaço bem grande aqui. E ele não tem o ambiente light nas portas traseiras, tá? A iluminação é só nas portas dianteiras. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. E olha, eu preciso fazer um comentário. Esse não é só um Hora 03 bombado, não é um Hora 03 maior. É um carro totalmente novo, com muitas coisas que são novidade, coisas que não faziam parte. Eu vivi 2 anos e pouco com um Hora 03, rodei quase 60 mil quilômetros e posso afirmar, já era um carro fantástico, que com certeza ainda tem muita gente que gosta e que vai curtir o carro por aí. O Hora 05 chega com uma proposta nova. Ele deixa de ser um carro com uma pegada talvez mais esportiva, como o Hora GT, e passa a ter aí esse apelo de SUV para quem quer um carro mais alto, um carro que traga talvez até um pouco mais de praticidade nas ruas esburacadas das grandes cidades. Então, com certeza, já está mostrando para o que veio. O Hora 5 foi lançado na última semana por R$159 mil, um valor que com certeza movimentou o mercado automotivo, em especial dos carros 100% elétricos. Um carro com 204 cavalos,
349 km de autonomia pelo metro por R$ 159 mil. Já são mais de 1.500 carros reservados nessa semana e com certeza vai ser um grande sucesso de vendas no Brasil. E aí, o que você achou? Segue a gente no Instagram e no TikTok também, Hora Clube BR, e fique por dentro de tudo sobre o GWM Hora.